bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Aquele podcast que traz entrevistas e carreiras inspiradoras. Eu sou Cláudia Cardillo e no episódio de hoje eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial. Ela é cantora, compositora e uma das vozes que ajudam a manter viva a tradição do samba brasileiro. Ela carrega no sobrenome a memória afetiva e no coração de um dos legados mais importantes da nossa música brasileira. Ela é sobrinha da Beth Carvalho, a eterna madrinha do samba. Seja muito bem-vinda, Lu Carvalho. Oh, querida, obrigada pelo convite, Cláudia. Estou muito feliz de participar desse programa, principalmente falando sobre o legado da minha tia, sobre a minha carreira. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu que fico muito feliz em trazer você aqui, porque você construiu uma trajetória própria, unindo o respeito às raízes, a autenticidade e a paixão pela arte. Então, hoje nós vamos conhecer os bastidores do seu espetáculo Bet 80, pelo olhar de Lu Carvalho, a sobrinha da madrinha. E vamos relembrar histórias emocionantes, refletindo sobre o papel do samba na formação da identidade cultural do Brasil. Lu, como é que é para você ser a sobrinha da Beth Carvalho? Me fala. Olha, eu costumo dizer que Deus já me mostrou que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu nasci nesse berço, eu realmente sou apaixonada pelo samba. E as pessoas perguntam: você é apaixonada do samba porque conviveu com ela ou porque nasceu sambista? Eu acho que as duas coisas. Mas o mais bacana foi ter vivido de perto a trajetória dela desde lá de trás e entender que o samba, a música para ela e para mim, e eu acho que para as pessoas de uma maneira geral, não é só uma letra, uma coisa cantada, é um encontro, né? É um encontro das pessoas, tem essa coisa de união mesmo. Então, é muito bacana ter nascido nesse berço, ter convivido com ela, ter vivido essas rodas, Casa das Tias, Cacique de Ramos, desde miudinha, porque eu ia mesmo. É uma honra, é um prazer, um privilégio. Eu acredito que seja um privilégio mesmo, porque além da Beth Carvalho, e a gente já viu muita foto sua de pequenininha no colo dela, né? De garotinha, isso é Tem maravilhoso, até... né? Porque, ai, que delícia, parabéns, né? Ela é uma pessoa muito alegre, né? E você sempre feliz no colo dela. Imagino que a sua infância tenha sido maravilhosa. E ela tenha te ajudado aí a moldar muito da sua visão artística, porque você cresceu também, além dela, cercada de grandes nomes do samba brasileiro, né? Como é que foi conviver com tantos nomes, com tantas personalidades e com tantos gêneros, né, diferentes entre eles, né, mesmo dentro do samba, durante toda a Sim. sua infância e adolescência? Foi maravilhoso, né? Eu sou uma pessoa muito musical, a minha família toda é musical. Minha mãe canta, meu avô cantava, minha avó tocava piano, minha prima, filha da Beth, canta. Então, é uma família de cantores e artistas. Então, conviver desde pequena com Arlindo, Zeca, Almir, e toda o que hoje representa o nosso samba, e outras músicas, e outros gêneros de maneira geral, eu sempre curti muito estar nesse lugar, estar nesses ambientes onde aconteciam os encontros, desde criança, né? Que normalmente não é um programa muito para criança de 5, 6 anos, você ir para cá para um samba, né, na casa da tia, que vai até de madrugada, mas eu gostava mesmo. Então, para mim foi muito, muito, muito maravilhoso ter tido esse contato direto com essas pessoas todas. Eu imagino que tenha sido mesmo, porque eles fazem parte do berço do samba, né? E você sempre cantou samba? Você sempre gostou do samba? Como é que foi começar na música? Com que gênero que você começou? Olha, meu primeiro trabalho, eu costumo dizer que eu tinha 10 anos de idade, e foi quando eu gravei o coro musical no disco da minha tia, Coisinha do Pai. Tem um coro infantil lá no Coisinha do Pai em 1979 e eu tô. Então, o meu primeiro trabalho foi no samba, mas sim, o samba sempre fez parte de mim. Um dia desse eu dei uma entrevista e me perguntaram: quando você não está trabalhando, o que você escuta? Samba. No teu carro, o que você escuta? Samba. E isso é verdade. Não que eu não valorize outros gêneros, eu adoro MPB, imagina. Lulu Santos, Caetano Veloso, Maria Bethânia, tem artistas que fizeram parte da minha infância, da minha juventude e tal. Mas o que eu realmente amo e escuto é samba.
Olha, que delícia, né? Gravar seu primeiro disco aos 10 anos de idade, eu imagino que isso para você tenha sido uma realização muito grande, né? Cantar ao lado dela. Nossa, eu me sentia artista aos 10 anos. Chegava na escola toda boba. Eu acredito que sim, né? E ao longo da sua vida, conviver com ela, chegou um momento em que você decidiu que o espetáculo Bete 80, pelo olhar de Lu Carvalho, a sobrinha da madrinha, ele iria até além de uma homenagem musical. Em que momento que você percebeu que esse projeto precisava existir, Lu? Réveillon desse ano, no Réveillon, exatamente de meia-noite, a gente, aqui em casa, reunido, eu com grandes amigos, vários amigos que somos amigos por conta dela, tem uma herança de amigos que ela deixou, né? Que a gente é um grupo, que inclusive temos a mesma tatuagem, por onde for quero ser seu par, somos umas 25 pessoas, por onde for Que quero ser seu par. lindo! E aí a gente conversando, eu falei, gente, esse ano o Tia Beth faz 80 anos. E aí eu me dei conta que a maioria das pessoas, o público de uma maneira geral, conhece ela como artista, uma mulher forte, uma mulher que sempre defendeu suas bandeiras, as causas sociais, mas não conhecia um lado dela humano, de pessoa, né? De como ela era. E aí eu falei, cara, eu tenho o que contar, porque eu vivi com essa pessoa, ela é minha tia, é tia Beth. Muitas vezes em show eu falava, tia Beth, ainda falo, e as pessoas acham graça. Então foi a partir daí, eu falei, cara, eu quero mostrar a minha tia Beth, que é a Beth Carvalho, através do meu olhar, da minha vivência, da mulher que ela me mostrou. Eu cresci vendo essa mulher forte, essa mulher empoderada, que na sua época era uma das poucas mulheres que participavam do samba, da bossa nova. Então, eu queria mostrar isso, esse lado que as pessoas não conhecem dela em casa, dela brincalhona, dela que adorava rir de piada boba, sabe a piada boba? Ela adorava. Então, foi assim que surgiu essa ideia. Aliás, a risada dela chegava antes que ela, né? Era Sim, extremamente contagiante, né? E tomava conta do ambiente, né? ela adorava rir, mas ela adorava rir de coisa boba, sabe assim? Era muito gostoso estar com ela. Nos últimos anos de vida, né? Quando ela já não estava mais sentando, estava deitada, eu e meu marido, a gente foi os grandes parceiros dela de companhia, fomos eu e meu marido. Todo final de semana a gente ia para a casa dela para jogar tranca, que era uma das coisas que ela adorava. Ela deitadinha, eu e meu marido, aí sempre tinha um parceiro, ou era uma prima, mas a gente sempre tinha alguém, mas nós dois juntos. E ela, com aquela dor que ela tinha, deitada, mas ela fazia piada, e ela ria, e ela dava bronca, porque jogar baralho na família Carvalho é perigoso. Então, assim, esse lado dela de humor, mesmo na dor, era muito contagiante, era muito inspirador. A gente passa até a perceber que a gente reclama, às vezes, de umas coisas tão bobas quando a gente vê uma pessoa que está ali sofrendo com dor e querendo ficar, querendo cantar deitada. Então, assim, essa convivência com ela nesse final me mostrou muita coisa importante, sabe? E ela participou de show, né, deitada, né? E isso mostra o quanto ela amava a música e que ela não queria largar a música de jeito nenhum, né? Ela queria continuar cantando até o final, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando ela teve essa ideia. A gente estava jogando baralho, ela deitadinha, e ela, ué, não teve Madonna, na cama com Madonna? Por que não pode ter na Chese com Bete Carvalho? Pegou o telefone e ligou para o empresário dela, Afonso Carvalho, que é um cara incrível, que ela amava e que tudo que ela queria, ele, vamos nessa, ele abraçava. Não deu um mês, já estava ela fazendo um espetáculo deitada. Mas eu me lembro como se fosse hoje. E ela cantou com o mesmo timbre, né? Com a mesma impostação de voz, né? Independente de estar deitada, porque a gente que participa de música, que canta, sabe, né? Que tem toda uma impostação de voz, uma Sim, respiração, e ela conseguiu manter isso super bem, né? Foi muito tranquilo para quem estava assistindo. Não sei como é que foi para ela durante o show, né? Mas para a gente que viu foi fantástico. não, ela sentia muita dor nesse período final de vida, porém, quando ela entrava no palco, quando o assunto era cantar, parecia que tudo, tudo se apagava, ela esquecia a dor, sabe? É uma coisa incrível essa coisa dela, esse amor dela pelo samba. Incrível mesmo, porque eu participava, eu via como ela sofria, e ela dizia:
a dor é minha e eu quero viver, e eu quero cantar até quando Deus me permitir. Deus não, porque ela não, dizia que não acreditava em Deus, mas gravou Deus como poucas cantoras. Tem milhões de músicas falando de Deus, mas ela dizia que não acreditava em nada. E você traz essas memórias, essas lembranças tão emocionantes e tão vivas para você ainda, né? Não só no nosso bate-papo, mas você também traz nos bastidores, né, com a Beth Carvalho. Você mostra tudo isso, né? Eles aparecem durante o espetáculo. Como é que eles tocam o público? Olha, eu acho que é justamente isso, né? Esse lado tia Beth, né, humano da Beth Carvalho, que as pessoas até têm ideia, né? Porque eu acho que ela era tão verdadeira no cantar, no estar ali, que as pessoas já têm essa coisa de achar que ela era isso, que ela era, né, que ela era maravilhosa, que ela era engraçada, que ela era humana. Mas eu conto os detalhes, né, da nossa convivência, histórias engraçadas. Então, muitas vezes eu saio do. A última vez no Teatro Bangu, agora há pouco tempo, uns 2 meses atrás, uma pessoa foi no camarim e falou: Olha, eu vim aqui ouvir a história da Beth Carvalho e eu me reencontrei com a minha história. Então, isso me tocou, porque realmente, porque a história dela, de tia, de filha, de mãe, de irmã, é uma história como a sua, como a minha, como né, das pessoas de uma maneira geral. E quando a gente vê um artista, um ídolo, às vezes a gente esquece que ela tem essa vida, né, essa vida humana. E isso toca muito o coração das pessoas. E eu me emociono muito durante o show, muito, tenho que me segurar. Sabe que uma vez eu ouvi um ditado que a intimidade destrói o mito. E é verdade, né? Porque a gente imagina que o mito, o ídolo da gente, é aquela pessoa que se apresenta nos palcos, mas ela tem uma vida por Sim. trás disso, né? E a gente precisa aprender a conviver com as duas personalidades diferentes, né? Você sabe que falando isso, eu sempre tive muito medo de cruzar com os meus ídolos, sabe? De me decepcionar, porque existem artistas, cantores, enfim, a maioria, graças a Deus, entende que se você é um cara público, uma pessoa pública, você deve a sua carreira, você deve o seu sucesso ao público. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos tratar bem. Mas existem pessoas que não gostam de falar, não gostam de dar autógrafo, não gostam de tirar foto. Aí eu sempre rezava assim, não quero encontrar meu ídolo, porque eu não quero me decepcionar, não quero encontrar meu... Então, assim, e ela sempre foi incrivelmente carinhosa com o seu público. Cansei de estar na praia, com ela, eu pequena mesmo, ela me levava na praia, tem milhões de fotos nossas. Ela na praia, vinham tirar foto, ela comendo, uma vez ela estava com um garfo na boca, o cara, posso tirar uma foto? Ela, só um minuto, sabe? Então, assim, eu acho que isso é incrível e eu considero que é quase que uma obrigação do artista. Você ser carinhoso com o seu público. Para mim, é quase que uma obrigação. Você é obrigado a ser. Mesmo que você esteja num dia ruim, sabe? É teu público, é o cara que está te fazendo chegar lá, a pessoa que está ali curtindo, te ouvindo, se emocionando com o que você está mostrando. Então, é isso. É um carinho, é uma atenção especial que são poucos como ela que conseguiam fazer isso, né? Porque a gente Sim, sabe, principalmente nesse momento em que a gente vive, que tem muita influencer, né? Que as pessoas elas são completamente diferentes daquilo que elas pregam nas mídias sociais. E ela viveu numa época em que não existia mídia social, né? Ela era realmente autêntica, né? exatamente, exatamente. Aliás, E eu acho que ela faleceu em 2019, né? E eu acho que, óbvio que na época eu fiquei muito infeliz, mas hoje pensando, eu acho que ela foi na hora certa, porque essa questão, a pandemia ia ser insuportável para ela, porque ela tinha que estar em casa, a gente vivia fazendo visita, então foi uma época que ninguém podia visitar ninguém, e ela não acompanhou isso tudo que está acontecendo hoje, que é um certo exagero, né? Eu morro de medo da internet, assim, eu sou. Primeiro que eu sou velha, né? Sou das antigas, eu não tenho muita técnica. E ela, zero. Ela detestava, por exemplo, ela detestava fone de ouvido para cantar, ela queria retorno de chão. Então, eu acho que ela não ia curtir muito isso tudo que está acontecendo, inteligência artificial, enfim, talvez ela tenha ido cumprido a missão na hora certa. isso é imprescindível do que você falou, né? Porque muitas vezes a gente imagina, ah, podia ter vivido um pouco mais, né?
Mas ela está fazendo 80 anos e você está trazendo, né, toda essa história à tona de novo, e isso é maravilhoso, né? Sim, sim, eu estou muito feliz com esse espetáculo. Na verdade, eu estou há 3 anos representando ela, né? Porque eu criei um espetáculo chamado ABC do Samba, que era Alcione, Beth e Clara, éramos três cantoras, Keila Regina de São Paulo, a Branca cantando Clara e eu cantando Beth. A gente ficou um ano inteiro fazendo esse espetáculo, que foi também muito emocionante. Ano passado eu fui anfitriã do Samba Book Beth Carvalho, então eu rodei o Brasil inteiro cantando Beth Carvalho, recebendo os artistas, eu era anfitriã, eu e os pretos. E esse ano é a Beth 80, então eu estou há 3 anos cantando Beth Carvalho, representando, até fiquei ruiva. E estou muito feliz, porque realmente ela é meu ídolo. Eu sou apaixonada por samba e sou apaixonada por Beth. Ela dizia que eu era a fã número um, às vezes ela me ligava para saber. Lu, como é que é aquela música mesmo que eu gravei em 1910? E eu sabia. Ela dizia, meu Deus do céu, você sabe, eu sei. Então, para mim, tem sido muito, muito, muito satisfatório. Muito feliz, muito mesmo. E agora você usou a entonação dela para interpretá-la também, né? Nessa ligação que você fez. É Isso verdade. foi bárbaro. As A pessoas falam no convivência. palco que o timbre, que os trejeitos, e é verdade, e não é cópia, né? É inspiração mesmo. Eu cresci vendo aquela artista que era minha tia e meu ídolo. Então eu tenho os trejeitos mesmo dela, tenho o timbre parecido com ela. Então é isso, a entonação parecida com ela. Sou Que brava às vezes delícia. que nem ela. É, ela trazia muito isso. Ao mesmo tempo que tinha muita alegria, ela era muito exigente e algumas pessoas Muito, confundem isso, né? Porque a exigência exatamente. do trabalho dela, ela tinha uma perfeição naquilo que ela fazia, ela não aceitava, as pessoas que não tratavam a música com o respeito que ela tratava, né? Isso é Exatamente, maravilhoso nela. exatamente isso. Ela não admitia que o samba fosse colocado num lugar abaixo do que ele representava para ela e que tem que representar para. É o gênero que fala com o mundo inteiro, é o gênero que apresenta o Brasil para o mundo. Então, ela sempre foi muito exigente e por isso ela chegou onde ela chegou. E o samba também, né? Que se o samba hoje está aqui, com esses nomes todos aí, e agora a nova geração maravilhosa também, ela foi uma das pessoas que fez isso acontecer. Ela e entre outras, né? Alcione, Leci Brandão, Leci Querida, que ainda, porra, está aqui entre nós, Alcione também, enfim, Jovelina Pérola Negra, Dona Nivane Lara, temos muitas mulheres que fizeram, abriram essa porta para a gente, né? Para nós mulheres. E eu me E eu considero essa ponte, porque eu sou velha para a nova geração e sou nova para a velha, eu estou no meio aqui. Isso é muito legal, porque você carrega essa herança afetiva muito forte dentro do samba e você consegue equilibrar o respeito ao legado da Beth sem deixar de construir a sua personalidade artística também, né, Lu? Sim, sim. Esse espetáculo, por exemplo, o Bet 80, que eu conto a minha história com ela, como eu me considero realmente essa ponte, né? Porque eu sou velha para nova e nova para velha. O que eu fiz? Eu trago ela, que é a velha geração, através de mim, que sou a ponte, com uma banda jovem. Eu estou com uma banda, o meu diretor musical tem 25 anos, é um gênio, Igor Souza, um gênio no violão sete cordas. O cara produz, o cara. Nossa, ele é incrível. Ele está lá nos Estados Unidos agora com um mês inteiro de agenda fechada. Ele é professor, ele está fazendo doutorado. Então, assim, e o Matheus Peçanha, também um gênio. A galera toda que toca comigo, jovem, e gênios, assim, sabe? Que valorizam mesmo o samba, que tocam pra caramba. Então, eu estou muito feliz com essa união de gerações, sabe? E eu poder fazer essa ponte. E você fala de ponte, né? Mas eu acho que você está no momento certo, na hora certa, porque a gente tem uma geração de músicos e uma geração de seguidores que não conhecem o legado da Beth, o legado do Sim, samba e das precursoras do samba, né? Então, sim. você trazendo essa música e todo esse repertório que ela tinha, que eram de músicas muito alegres, muito gostosas, né? Quem que não já não caiu no samba ou no carnaval com as músicas da Beth, não é?
É verdade. E o samba tem essa coisa, né, de contar mesmo a nossa história, a nossa luta, as nossas dores, os nossos amores. O samba, ele fala de tudo um pouco, e eu acho que isso é o que mais mostra que o samba é a cara do nosso país mesmo. A gente se identifica. Eu fiz um vídeo que viralizou há pouco tempo atrás, que cantar, a pessoa perguntava, você tomou um pé na bunda, aí eu cantava um samba. Você deu, o cara, a fila andou, aí eu cantava outro samba. E as pessoas, os comentários eram exatamente, nossa senhora, que coisa perfeita, eu me lembrei de uma história minha, eu me lembro. O samba traz isso, essa coisa de intimidade mesmo, né? De você se reconhecer naquela história. Eu sou muito fã do samba, muito, muito. E todo mundo que tem um relacionamento tem uma música própria, né? Isso é muito gostoso, né? Da gente poder relembrar e tem música para cada momento, né? Então, esse vídeo que você Todo. fez foi fantástico, porque é realmente isso, né? A gente precisa se apropriar do que a gente já tem como legado musical para poder viver os nossos momentos, até as dores de cotovelo, né? Nossa, o samba fala muito da dor de cotovelo. Inclusive, vários compositores, amigos meus, dizem que o momento de mais inspiração é quando você está sofrendo, né? Mais do que quando você está feliz. E, então você vê a quantidade de música que tem de dor de amor, de sofrimento e tal. E é uma delícia, né? Você ouvir. Principalmente quando o dor de cotovelo passou, né? É, isso é imprescindível, né? Mas o músico ele mergulha com uma profundidade tão grande dentro de si que ele arranca de dentro dele poemas, letras que só existem naquele momento de dor mesmo, né? Exatamente. Engraçado, a minha tia, ela ficava bem brava comigo porque eu não me apresentava, não me mostrava como compositora e eu sou, porque ela não era. Então ela falava: "Meu Deus, você é compositora, você tem que mostrar teu trabalho". A primeira música que eu fiz, é curioso, eu estava na praia e veio tudo. Eu não toco instrumento, aliás, vou aprender. Já estou agora querendo aprender percussão. Mas eu não toco nenhum instrumento e veio a letra e a melodia inteira na minha mente, assim. Eu pensava no meu marido, mas em todos os meus amigos. A música chama Tesouro Maior, mas ela ficou viralizada aí como a música do amigo, que a Joyce Cândido gravou, é minha em parceria com a Alceu Maia, e falo dos amigos, porque isso eu sou muito privilegiada, eu tenho amigos, muitos amigos que eu não conto nos dedos, assim, aquele amigo que esconderia um corpo para me ajudar, sabe? E é difícil isso, né? Todo mundo fala, amigo, a gente conta nos dedos. Eu não conto. Então, a minha primeira música foi essa, que eu fiz com meus amigos. Amigo é o tesouro maior que se encontra na vida. Amigo é sempre chegada, nunca despedida. Amigo de fé realmente é difícil encontrar, mas quando se acha no peito é lugar de guardar. E ela falava, meu Deus, você tem que cantar suas músicas e tal. E eu tenho. E a maioria das músicas que eu fiz, eu estava num momento bem triste da minha vida. É engraçado, né? É, acho que é um momento em que a gente para, né, para olhar para si, né? Porque senão você está na balada, você está na música, você está trabalhando e muitas vezes não dá tempo de olhar para si, mas na hora da dor a gente para mesmo e tem esse momento de encontro com a gente mesmo, né? Sim, sim. No meu disco, né, no Samba Que Eu Sei, que eu gravei em 2013, eu chamei o Arlindo, minha tia e Diogo Nogueira para cantar. O Diogo falou: me manda, eu quero cantar uma romântica, me manda as músicas românticas que eu vou escolher. E aí eu não mandei os compositores para não influenciar, mandei todas as românticas que eu ia gravar, e aí ele foi e voltou, quero essa. E ele escolheu uma música minha, de minha autoria, eu fiz sozinha, e eu fiquei muito feliz, que é Quero Ter Você, que está em todas as plataformas aí. E eu fiquei feliz, porque ele não sabia que era eu que tinha feito e ele que escolheu. Então, me senti super validada, né? Como É porque compositora. a letra e a música tocaram o coração dele e ele é muito verdadeiro, né? Ele gosta de cantar aquilo que ele sente, né? Então, Sim, sim. parabéns, isso é maravilhoso, Obrigada. né? Eu Quero fiquei falar um muito feliz. pouquinho agora com você sobre o repertório do espetáculo Bet 80, né? Porque você traz canções marcantes aí como Vou Festejar, Andança e o Meu Guri. Existe alguma música que tem um significado ainda mais especial para você?
Todas as músicas que eu canto são especiais, né? Andança é uma música bastante especial, porque foi daí que ela surgiu para o país, né? Foi quando ela foi conhecida nacionalmente. Mas uma música que me toca demais o coração é Meu Guri, porque eu me coloco nesse papel de mãe, né? Porque mãe é mãe, não importa que você é mãe de bandido, mãe de cracudo, mãe é mãe. Então, a mesma dor que eu sentiria com um filho meu, essa mãe sente. Então, é um momento muito emocionante. E era uma música que eu nunca tinha cantado, desde eu comecei a cantar lá no ABC, porque a minha tia tinha uma interpretação tão visceral, eu chorava em todas as vezes que ela cantava essa música, que eu não falava, eu não ousava cantar, eu não ousava. Só que, cara, aí quando veio o ABC, eu falei, vou botar o Meu Guri, porque é uma música que eu me identifico, eu gosto de cantar, eu gosto de passar essa mensagem para as mães e tal. E as pessoas, quando eu acabo de cantar, vêm e dizem que choraram, que se emocionaram, que interpretação. E aí eu fico muito feliz com isso. Então, essa é uma música que me dá muita alegria em cantar, apesar de ser uma música triste. Mas é isso, porque eu falo por todas as mães, né? Mãe é mãe. Quer cantar um pedacinho do refrão dela, a capela, para a gente ouvir? Olha aí, ai, o meu guri, olha aí, é o meu guri. E ele chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá lindo, acho que tá rindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, Que olha aí, linda! Que linda! ai, Que o meu voz guri. maravilhosa! Que timbre bonito que você tem, né? Claro que eu já tinha ouvido você antes, né? E fiquei muito feliz quando recebi a pauta da nossa entrevista hoje, porque eu conheço o seu trabalho, conheço a sua voz, mas é impressionante como nesse tempo em que você passou a interpretar com mais afinco as músicas da Beth, você parece que trouxe, né, também com você aquela incorporação da música, né? Pessoas, principalmente as pessoas, né, que conhecem ela desde sempre, muitas pessoas da minha família, quando eu saio o Carlinhos Jesus mesmo, foi um dos caras que falou, Lu, em várias situações, em vários momentos, eu vi a Beth, chegou a me arrepiar, eu vi a Beth Carvalho ali. E eu acredito, porque tem o sangue, né? E tem a parte de que ela é a minha inspiração, né? Eu aprendi a cantar samba, eu ouvi o samba com ela, vendo ela. Então não tem como eu não ter os trejeitos, o timbre, graças a Deus, eu acho que veio da família. Eu vejo mesmo, às vezes até eu me impressiono quando eu estou vendo um vídeo meu, como eu tenho coisa dela, sabe? E que honra, né? Principalmente, Lu, no final de frase em que você deixa o timbre mais grave, né? Ali é ela perfeito e a gente fechando os olhos, a gente não vê você, a gente vê ela, né? Te Isso. incomoda isso quando as pessoas falam que você traz ela? Não, de jeito nenhum. Nossa, eu fico honrada, porque eu nunca quis ser uma cópia, até porque Beth Carvalho é única. Mas a minha inspiração é ela, e eu estou ali representando ela. Então, quando falam isso, eu fico muito honrada, muito feliz. Ah, eu imagino que sim, que delícia. Até porque, desde antes de você nascer, você já ouvia a voz dela cantando na barriga da sua mãe, né? Porque a tua Sim, história, Lu, ela começa com a música que ela fez para você, até mesmo antes de você nascer, que é a cantiga para Luciana, né? O que é que representa para você carregar essa ligação tão simbólica com ela e com a música popular brasileira? essa música é de Edmundo Souto e Paulinho Tapajós. Edmundo Souto era noivo da minha tia na época, e minha mãe não podia ter filho. Os médicos já tinham desenganado ela. E ela ouviu a música Luciana, que o Vinícius de Moraes fez para a Luciana dele. Que é Olha que amor, Luciana, é como a flor, Luciana. E ela se apaixonou por essa música, minha mãe, e ela disse: Eu vou ter a minha Luciana. Aí minha mãe engravidou, vi no Espírito Santo quis,
E numa festa, né, Hernani Cotrim, que era onde eles se reuniam, minha família, ela falou para minha tia: estou grávida. Minha tia estava com o Edmundo Souto, que era noivo dela na época. Ele ligou imediatamente para o Paulinho Tapajós e o refrão saiu ali no telefone. Luciana, Luciana, sorriso de menina, dos olhos de mar. E o mais incrível é que não existia ultrassonografia na época, não sabiam se era a Luciana mesmo, minha mãe tinha certeza, mas não tinha como saber. O meu tio Edmundo, inscreveu a música no Festival Nacional e Internacional da Canção, sem saber se era menina. E aí, quando ele voltou da Europa do Festival Internacional, minha mãe estava lá no aeroporto e fez assim, ó, é menina, ainda toda costurada, porque ela tinha acabado de me ter. Então, foi uma loucura isso, porque ela tinha certeza, mas ninguém tinha. E ser musa dessa canção é engraçado que quando eu era pequena, eu morria de vergonha. Eu sempre fui muito tímida, não parece, mas eu sempre fui. Fiz até teatro para tentar ser menos tímida. E eu tinha muita vergonha, né? Porque eu chegava, a família toda falava, as pessoas falavam, eu me escondia debaixo da cama, enfim. Quando eu comecei a curtir, com 12, 13, 14 anos, que eu comecei a contar para as pessoas que eu era a Luciana da canção, as pessoas, tá bom, sei. Ninguém acreditava em mim. Eu falava, meu Deus do céu. Agora que eu estou curtindo, inclusive eu conheço várias Lucianas que a música foram feitas para ela, né? Eu falo, legal, que maneiro. Mas aí meu tio Edmundo fez uma entrevista numa revista famosa na época, que contou história, mandou foto, aí eu já fiquei com a prova do crime. Agora, recentemente, eu já tinha visto um vídeo da Sandy cantando para o avô, porque era a música que o avô mais gostava. E eu me emocionei muito. Só que agora eu descobri que ela gravou no álbum, acho que é Minhas Músicas, ou Minha História, tá no Spotify. Ela gravou essa música. É a coisa mais linda essa gravação da Sandy. E essa música, ela foi gravada em mais de 50 línguas, foi gravada por Nelson Gonçalves. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa e com muita responsabilidade mesmo, porque essa música faz parte da história da música popular brasileira. E sou eu, né? Eu sou a música. Delícia isso, né? É maravilhoso, né? Porque, claro que as crianças, elas não acreditam, né? Porque você Uhum, convivia com isso e era muito natural para você dentro da tua sim. casa. Falar isso, manifestar isso, né? E verbalizar isso faz com que as crianças duvidem, né? Então, eu imagino que para você, quando você viu essa entrevista impressa, você ficou muito feliz, né? Muito, eu Porque andava com ali, ela aqui, ó, debaixo do braço. tá vendo? Eu falei, olha aqui. É. E eu não sei se você percebe isso, mas não existe Luciana, criança. A geração de Luciana do festival mais uns 15 anos. Inclusive, tem um grupo no Facebook das Lucianas, são mais de 4.000 Lucianas, por conta da música. Eu tenho 5 amigas, grandes amigas, que são Luciana por causa da música. Mas aí você vê que foi essa geração, e eu não vejo uma Luciana neném. Eu ia até comentar isso e quero falar com você sobre isso, porque eu também tenho amigas lucianas, né, que são contemporâneas, mas são pessoas mais antigas, né? E eu acho que Sim, você está resgatando isso, a própria Sandy cantando vai resgatar isso para fazer com que as mães voltem a colocar esse nome, Luciana, que é tão lindo, né? Luciana, mas é engraçado isso, porque foi essa geração, eu não sei se foi tanta Luciana nessa época que as pessoas se enjoaram do nome. É, eu acredito que também seja porque as influencers, as revistas, elas demandam nomes novos, né? Então as Sim, pessoas sim. vão Os curtindo e nomes da moda, colocando. né? Exatamente, mas você trazendo isso de volta, vai voltar a ser moda e a gente vai começar a encontrar bebês Luciana e Luciano, Sim. porque inspira para os dois, né? Eu tenho um amigo Luciano que é por causa da música, marido de uma amiga minha. Muito legal isso, muito Muito legal. gostoso, né? E E, melhor ainda é poder contar, né? Com toda essa alegria que você conta, né? e todo lugar que eu vou que tem uma Luciana, não tem como eu não perguntar, é por causa da música. Um dia desse eu estava no Beco do Rato, né, que é um bar de samba que eu amo aqui no Rio. Aí um amigo meu, que é de São Paulo, marcou com uma amiga dele, Luciana. Eu falei, nossa, você é Luciana por causa da música? Sou. Falei, eu sou a música. Aí ela demorou a entender. Aí ela, que legal. Daí eu falei, você está entendendo? Eu sou a música. Ela, né? Eu falei, olha, vou te contar. Aí eu contei a história. Nossa, ela, deixa eu mandar foto para minha mãe, deixa eu fazer aqui.
As pessoas assim demoram até a entender quando eu conto, porque é surreal, né? Assim, tipo, é a Luciana, foi feita para você. Não, não é só isso. Qual é a probabilidade de você encontrar a música a musa de uma música, né, na tua Sim, frente, falando com você e ter um nome inspirado na música, né? é Então, por isso que eu verdade. acho que demora para cair a ficha, né? Eu acho que é isso mesmo. E eu acredito que isso também tem impactado toda a sua carreira, né? Porque ao longo de toda a sua trajetória, você sempre esteve envolvida em projetos de valorização do samba. Você estava falando do ABC do Samba Sim, Book da Beth Carvalho. Lu, como é que você acredita que o samba vive hoje? É um momento de aproximação com as novas gerações? É um momento de sim. resgate? Qual é esse momento? É um momento de aproximação total com a nova geração. Eu acho que minha tia abriu muitas portas para isso, né? Você vai em roda de samba hoje, da nova geração, e você ouve Bete Carvalho, Nelson Cavaquinho, Cartola. Bete Carvalho, que eu digo porque ela, se você fala Bete Carvalho, parece que eu estou falando que ela é compositora, não, mas é porque ela trouxe para os holofotes todos os compositores que ela gravou. Então, quando você fala dela, você está falando do Almir Neto, Fundo de Quintal, do Aragão, de todo mundo, Toninho Gerais. Então, você vê isso na nova geração. Você vê uma galera jovem cantando a velha geração e trazendo o novo trabalho deles, que também é incrível. E que muito inspirado na velha geração. Né? Então, você percebe essa coisa da influência que a velha geração traz para a nova geração. E eu acho incrível essa união. Eu fico muito feliz. Eu frequento muito esses bares, esses lugares de samba que tocam a galera da nova geração. Sou muito fã do Vini Santa Fé, Mosquito, Inácio Rios, Ana Costa. Tem uma galera assim, muito boa na nova geração e que tem total influência da galera das antigas, né? Que é o nosso samba, que foi da onde veio mesmo, né? Onde o samba se fixou, se colocou e tem esse papel gigante que ele tem hoje na nossa música popular brasileira, no Brasil e em todo mundo, né? E vai ficar por toda a eternidade, né? Vai ficar. As novas gerações, elas vão sempre resgatar a música dos anos anteriores, né, as músicas das eras anteriores, para que elas possam ter inspiração, né? Porque a gente também faz isso, né? A gente busca nas Exatamente. pesquisas essas músicas mais antigas para entender como eram construídas as letras. Claro que a música passou por uma transformação grande, né? Os refrões hoje eles são mais chicletinhos, né? São maiores nas músicas, eles já começam antes, né, do final das estrofes, mas é muito legal ver uma geração resgatando o som e as melodias da Beth Carvalho, né? Porque, na verdade, fala da cultura popular, né? Da nossa ancestralidade mesmo, das alegrias, como a gente falou, das tristezas. Então, tudo que ela cantava ainda é muito atual. Tudo que essa galera da velha geração compunha costuma ser atual. Algumas coisas não dá mais para cantar, aquelas coisas que homem que manda e a mulher fica na cozinha. Isso você é até cancelado se você cantar. Tem músicas que não dá mais para a gente cantar. Mas essa questão da ancestralidade, da cultura popular, isso é muito forte no samba. E a gente tem que estar sempre reforçando, né? O Noca da Portela, que se foi recentemente um querido, ele foi hino das diretas com virada, né? De que adianta eu trabalhar demais se o que eu ganho é pouco, se cada dia eu dou mais para trás, nessa vida levando soco. Uma música que continua sendo atual, né? Enfim, saco de feijão, tem muita coisa que ainda é atual. Então, é essa mistura da nova geração com a geração mais antiga traz muitas coisas lindas, né? Tem umas composições lindas dessa galera nova, que tem a influência, mas que tem também a contemporaneidade, né, a vivência deles, de lá para cá. Dificilmente esses caras vão compor algo que fala que a mulher fica na cozinha, porque não tem como mais falar isso. É o que eu falei, né? A música passa por momentos diferentes, a gente vai resgatando algumas letras até para entender como era, mas a gente realmente está vivendo esse momento novo, né? E eu quero saber de você, se você é assim mesmo, quando você está conversando com seus amigos, você coloca os trechinhos de música, canta um pedacinho, ilustra o que você está falando, você é sempre assim.
Sempre, sempre, sempre. A música realmente faz parte da minha vida 24 horas por dia. Já passei isso pro meu filho, que ele é outro, ele também. Meu filho é youtuber, né? Famoso, tem um canal enorme, 4 milhões de inscritos, mas ele é muito ligado à música. E ele é exatamente igual a mim. Tá falando de uma coisa, vai lá e cita um pedacinho de uma música. Eu sou assim sempre. Isso é viver a música o tempo todo, né? Viver na pele, no sangue mesmo, você traz isso, né? E é Sim. muito gostoso conversar assim, porque você ilustra e com quem você está conversando, a pessoa vai entendendo e captando a mensagem mais rapidamente, né? Gostoso isso, né? Então, o espetáculo Bet 80 é muito isso, né? Enquanto eu estou cantando, durante o espetáculo, eu vou contando a minha história com a minha tia, fatos, vivências, experiências, e vou cantando a música que vai narrando essa história. Então, é muito emocionante mesmo, até para mim. Várias vezes eu tenho que segurar o choro, porque eu me lembro, eu vivi aquilo de verdade. É muito gostoso. Esse espetáculo está me dando muita, muita alegria, muita. Que legal, é muito gostoso ouvir você falar assim, porque você traz a alegria, a emoção, o amor, o carinho, o respeito por ela, né, na nossa Sim, conversa, né? É muito sim. bom isso. Lu, fala para mim uma coisa. A Beth, ela sempre foi reconhecida como precursora, como uma pessoa que abriu espaço para compositores, novos talentos, né? O que é que você aprendeu com ela sobre generosidade e construção coletiva dentro da música? Eu aprendi com ela exatamente isso, que ninguém constrói uma carreira sozinho, nunca. E quando você sobe, traz o outro, que isso só aumenta o legado, sabe? Samba para ela sempre foi isso, foi união, ela sempre, não existe a minha tia cantar uma música sem citar o compositor, nunca. Você pode ver qualquer show. Arlindo Cruz e Sombrinha, ela vai cantar música. Nelson Cavaquinho, Cartola. Então, ela sempre fez questão de trazer todo mundo junto com ela. Isso eu aprendi com ela. Um dia desse, há pouco tempo, eu fiz uma resenha aqui em casa e estava Serginho Meriti, gênio, desde o banjo, Enzo Belmonte, de sambistas, a Cidinha Zanon, que é uma enciclopédia do samba, entre outros amigos, os meus músicos, o Igor Souza, o Matheus Pessan, enfim. Foi uma resenha muito bacana. E o Miritiba olhou nos meus olhos, eu tenho até esse vídeo, ele falou: Nossa, você herdou isso da madrinha, Lu. Você une a galera, você traz o povo junto. Eu tenho uma roda de samba aí na tua terra, em São Paulo, há 11 anos que a gente faz, na casa de uma grande amiga minha, que é uma casa grande, eu reúno 100, 150 músicos, compositores, cantores de São Paulo. E o mais bacana disso é que São Paulo é muito grande, então as pessoas às vezes passam esse ano inteiro sem se ver e se reencontram na minha roda. Então eu vejo amigos que não se veem, mas que se veem quando eu estou. Então isso é muito bacana e com certeza absoluta isso eu herdei dela, vendo ela fazer essa junção, essa união. Então eu aprendi com ela aí que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa estar sempre junto, estar sempre trazendo o outro para junto. E isso, para mim, é muito legal. Eu acho que é por isso que eu tenho essa quantidade de amigos que eu falei que eu não conto nas mãos, porque eu gosto mesmo de somar, de estar junto, de agregar. E você trouxe uma questão muito importante, né? Porque quando você valoriza o outro, o trabalho do outro, quando você reconhece, você faz com que as pessoas também fidelizem, fiquem mais perto de você, né? Porque elas passam a te olhar diferente, né? É a questão do mito que a gente estava falando, né? Quando você reconhece quem trabalha com você, ou quem está compondo a música, quem está tocando o violão, as pessoas se sentem importantes e elas querem estar sempre perto de você, né? Então É eu já verdade. te vejo como a próxima, a Lu Carvalho, fazendo as mesmas coisas que a Beth fazia, né? Jogando tranca com a família, trazendo Aham. as pessoas para perto, porque você tem isso, né? Tenho muito isso, muito, muito. Vou até contar uma história que não tem nada a ver com isso, mas eu conheci esse ano passado, meu pai biológico, que eu não conhecia, e 4 irmãos. 4 irmãos, 8 sobrinhos. E você, querendo ou não, são pessoas estranhas, né? Entre aspas, você está conhecendo. E a minha relação já com as minhas 2 irmãs, Luísa e Letícia, e com meu pai, Francisco Araújo, que eu sempre achei que tivesse me abandonado e tal, é uma relação de tanto amor e intimidade e carinho que eu falo, meu Deus do céu, como pode? Minha irmã Luísa fala,
Lu, você é só amor, é incrível como eu já te amo, como eu te amo. E a Letícia fala a mesma coisa. Então é isso, é essa coisa de querer estar junto, querer somar. Minhas amigas falavam assim: e aí, qual foi a versão dele da história? Eu falei: eu lá quero saber da versão da história, quero saber que meu pai está com 87 anos, eu consegui conhecer e fazer esse vínculo de amor, que eu ganhei duas irmãs, meus dois irmãos eu também ganhei, mas é porque meus irmãos a gente ainda, né, eu acho que cada um tem seu tempo, mas as minhas irmãs já viraram irmãs da minha outra irmã, que é filha da minha mãe, com o meu padrasto. Então, essa coisa de unir, de trazer para junto, eu sou muito assim, e muito eu herdei dela, eu acho. E como é importante resgatar a família, né, o amor, a ancestralidade, a convivência, né? Porque eu vim de uma família, minha mãe é de segundo casamento, ela e minha tia, e no interior, antigamente, as famílias não se falavam, né? Então, minha mãe, ela deixou de conhecer quatro irmãos mais velhos, também por causa disso. Primeiro, porque tinha essa questão das rixas das famílias, né? De não se conhecer e vai deixando. Ah, não chegou até aqui, não conheceu. E você não, você foi até, né, conseguir estar pertinho, porque é importante isso, né? Muda a vida Nossa, da gente, né? é impressionante como os nós vão se desatam, né? A gente não percebe como a gente está emaranhado, assim, tem um emaranhado se você não corre atrás dessa sua ancestralidade. É muito importante você colocar o pai no lugar do pai, a irmã no lugar da irmã, a mãe no lugar da mãe. E o que as minhas irmãs mais falam e me agradecem é: Lu, você foi atrás da gente, você achou a gente. E foi exatamente como foi o Bet 80 esse ano, no ano retrasado, que foi quando eu conheci meus irmãos, no Réveillon. Eu, no dia 2 fui para a academia fazer a esteira, a minha academia fica de frente para o mar. E aí me veio aqui, eu tinha a sensação de que meu pai não queria me conhecer. Eu falava: pô, tudo bem, meu pai não quer, mas eu tenho irmão. Eu já sabia que eu tinha 3 irmãos, eu não sabia que tinha 4. Mas 3 eu sabia, porque a minha mãe já tinha me contado e tal. Falei: vou procurar minha irmã. E é isso, fui procurar minha irmã, ainda ganhei meus outros irmãos, meu pai, meus sobrinhos, me chamam de tia nova, os pequenininhos, coisa mais linda. E, nossa, minha vida fez assim, bum! Minha vida se desembaralhou toda. É muito importante isso, né? Você vê que muda o futuro, né? O passado já foi, já aconteceu, Sim, mas o futuro ele está por vir ainda. Então você conseguiu trazer todo mundo para perto de você e você é muito agregadora, né? Você traz os sim, amigos, você muito. traz a cultura, você traz a música e agora a família, né? Isso é maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Parabéns. Uma coisa que eu tenho dó da minha tia não ter vivido esse momento, de conhecer minhas irmãs, de conhecer meu pai. Quer dizer, ela conhecia meu pai lá de trás, né? Mas de não ver esse encontro, né? Porque ela sempre dizia que esse buraco que tinha em mim. Mas Deus é perfeito em todas as coisas, eu acho, né? Eu sempre tive muita mágoa, porque eu cresci ouvindo minha mãe, né? Minha mãe me criando sozinha, sozinha não, porque logo ela conheceu o meu padrasto, que é um cara incrível, mas meio que dizendo que meu pai me jogou fora, né? Então eu tinha essa mágoa. Só que você vai vivendo, fazendo terapia, crescendo e tal, e tudo foi desfeito, não tinha mágoa nenhuma. Quando eu encontrei com eles, era só amor que eu tinha para dar e para receber. Então, o mais bacana foi isso. Não tinha mágoa, não tinha nada de ruim, só de bom. Até porque você foi muito amada, né? Recebeu uma canção, uma cantiga para Né? Luciana antes de nascê-lo. Isso é maravilhoso, né? Exatamente, muito amada. E meu padrasto era um cara incrível também, eu chamo ele de pai, né? O pai da minha irmã, da Mariana, mas é meu pai. Então, eu não posso reclamar. Né, e a gente precisa fazer exatamente isso, né? Quanto mais deixar as mágoas para trás, mais fácil a vida da gente, né? E você está mostrando muito isso, trazendo o próprio legado dela. Eu quero fazer uma pergunta agora, porque a gente está vivendo esse momento de música muito acelerada, de Sim. época digital, música feita até pela inteligência artificial, né? Qual que é a importância de manter viva a memória e a tradição do samba brasileiro? Manter viva o samba é manter a nossa cultura mesmo, a cultura popular brasileira, a ancestralidade. Quando eu entro no samba, no show cantando jongo, e eu falo, antes, no início era o jongo, hoje, não, mas Deus disse, haja samba, e houve. Porque é isso, né? Veio o jongo, veio o samba e tal. Então, quando a gente mantém o samba aceso, vivo, a gente mantém a nossa ancestralidade, a nossa cultura,
né? Coisas que hoje, se eu sou essa pessoa, graças à minha ancestralidade, se você é quem você é, então é quase que uma responsabilidade da gente que canta samba, ou que canta qualquer, ou que se comunica com o público, né? A gente manter vivo essa ancestralidade, principalmente. A nossa cultura, o samba fala com o mundo, é o que representa o Brasil no mundo. Então, é muito importante manter isso aceso, né? E não é viver do É, passado, né? Não não é é viver do viver do passado, passado, mas é manter a chama acesa, né? Porque manter a chama isso já acesa. vem desde quando os negros ancoraram no Brasil, né? Trouxeram esses ritmos, esses instrumentos, e a gente não Sim, pode deixar isso se perder de jeito nenhum, de né? jeito nenhum, de jeito nenhum. E é a coisa mais linda, né? Porque emociona mesmo. O samba tem essa coisa, né? Quando você ouve aquele batuque, meu Deus do céu, eu me arrepio todas as vezes que eu escuto samba. Eu acho muito Ai, forte. Eu que acho uma delícia. representação muito, muito clara do que é o nosso país, né? Para o mundo. Sabe que eu, como pianista, o pianista tem um pouquinho de dificuldade de ouvir a percussão, né? Porque a gente está Sim, muito ali no piano, na cama, né? E eu fui fazer aula com o Dinho Nascimento, o percussionista, né? Você sabe sim, quem é, né? sim, sei. E ali eu aprendi que o som, ele é tão orgânico, né? Ele bate no coração da gente, ele bate no estômago. A gente só precisa aprender como manipular aqueles instrumentos para poder tirar o melhor som, né? E Sim. ele é uma pessoa que manteve viva durante muitos anos esses instrumentos africanos, né? Que a gente não pode deixar se perder de jeito nenhum, né? Ah, verdade. Você sabia que a minha tia tocava piano? Eu tinha um vídeo antigo dela, né? Que ela estava tocando piano, mas isso é tão antigo que eu nem lembrava. Ela Resgata tocava isso na memória da gente. Tocava muito bem, muito bem. Se eu não me engano, eu sei que ela dava aula de violão, mas porque eu era pequena, mas eu tenho quase certeza que ela também dava aula de piano e violão. A minha avó, a mãe dela, tocava piano. Minha Que família é muito legal, musical. Agora, você estava falando desses instrumentos de percussão, uma das coisas que é muito bacana de falar, que é inesquecível, foi quando minha tia chegou no Cacique de Ramos e se deparou com instrumentos que ela não conhecia de percussão. Não eram os instrumentos que o nosso samba, que era o repique de mão, que foi um instrumento criado por Ubirani, que era o tantã, foi um instrumento criado pelo Sereno. Então, ela ficou maravilhada com aquilo. Ela estava para gravar um disco, que já estava com tudo pronto, quais eram os músicos, ela chegou para o produtor dela, Rio do Oro, e falei, eu quero essa rapaziada gravando o meu disco. Ele, Beth, eu quero. Ela conta que o Sereno, não foi Birani, chegou com o repique dele com um esparadrapo de remendo, sabe? Uma coisa que é incrível, né? Mas quando ela viu aquilo, ela falou: é esse samba que eu quero, essa sonoridade que eu quero para o meu trabalho. E trouxe a rapaziada toda para fazer esse disco com ela. Isso é muito Isso é bacana. fantástico, isso é maravilhoso, porque é mais uma vez a gente voltar a falar que ela valorizava tudo aquilo que tinha em torno dela e ela não descartava, eu não conheço esses instrumentos, então eu não vou nem ouvir. Não, muito pelo contrário, ela era muito curiosa em relação a isso, né? Muito curiosa e muito sábia, ela entendia muito, ela tinha essa missão, eu tenho certeza que ela veio com essa missão de fazer o que ela fez, mas eu acho que ela fez mais do que a missão tinha, porque assim, ela fez com maestria tudo que ela fez, trazer esses instrumentos, trazer os compositores, trazer os músicos, cantar todos os temas que o Brasil precisava. Ela deu voz a gente, ela deu voz ao povo, ela deu voz né? Então, ela realmente, olha, eu agradeço a Deus por ser sobrinha dessa mulher e ter vivido de perto tudo que eu vivi com ela. E com tantas histórias que você está trazendo aí, eu imagino que o público no Bet 80 ele acabe delirando, né? Em gargalhada, em choro, em Sim. satisfação em poder ouvir, né? Resgatar essas histórias, né? Além dessa história que você já contou, desse homem que foi até os bastidores, né, para poder te agradecer, tem alguma outra história que tenha te marcado durante as turnês? Nossa, sempre tem histórias lindas assim. Muitas pessoas vêm falar que
que viram a Beth Carvalho ali no palco, e que como eu trago ela de volta e tal. Isso é uma coisa que me emociona. Mas o mais bacana é que quando eu conto as histórias engraçadas dela, a reação, por exemplo, eu fui gravar o meu disco, quando eu gravei meu disco, ela estava hospitalizada. Teve um período que ela ficou 1 ano e 4 meses direto no hospital, sem ir para casa. Eu falei, tia, não tem como gravar um disco sem você. Ela, traz para cá que a gente grava aqui. Pedimos autorização. Eu fui o primeiro disco gravado no hospital. Depois virou bagunça, um monte de gente foi gravar. Mas aí levei meu produtor, levei o cara da luz e tal, e vamos lá gravar. Cara, sei lá, 2 da manhã, entra o enfermeiro todo bonitinho para fazer o trabalho dele, dar um remedinho da madrugada, aí ela cruza os braços. Gente, mas não se pode gravar um disco em paz nesse hospital? E, e foi assim mesmo, brava. Todo mundo riu, inclusive o enfermeiro. E quando eu conto essa história no espetáculo, as pessoas gargalham, porque eu acho que elas conseguem ver a Beth Carvalho falando isso, sabe? Então, tem muitos momentos emocionantes, muitos momentos. O meu guri também, muita gente vai no palco, no meu camarim, falar: Meu Deus, como você conseguiu interpretar, né, como ela, porque é uma música que as pessoas viam com ela, e eu mesma achava que ninguém mais podia cantar essa música. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas. Eu toco as pessoas, né, com a minha interpretação, com a minha verdade, né? Eu acho que quando a gente canta a verdade que sai daqui do coração, não tem como você não tocar a pessoa, né, o público. É exatamente isso, conquista, né, a pessoa, e a pessoa sai de lá satisfeita, né, com aquele coração repleto, né, Quentinho, quentinho, né, quentinho. repleto de coisa boa, né, isso é É, maravilhoso, né. E me conta, para quem quer acompanhar de perto esse teu trabalho aí tão gostoso, tão emocionante, quais são as datas de shows, quais são como é que funciona a tua agenda, se você tem outros projetos iguais a esse? O ABC é um projeto meu, ele existe, está ali, se a gente fazia muita coisa corporativa, tá tudo certo. Mas esse ano eu estou completamente dedicada ao Bet 80, porque são os 80 anos dela. Então, agora no segundo semestre, eu tenho 26 e 27, Salvador, 26 e 27 de setembro, Salvador, 6 e 7 de outubro, Recife, 13 e 14 de outubro, Curitiba, 17 e 18 de outubro, Fortaleza. Vou fazer o Rock the Mountain, aquele festival lindo que tem em Itaipava. Eu vou fazer dia 31 do 10 e dia 7 do 11, a roda de samba Bet 80. Minha agenda para o segundo semestre está bem gostosa. Tá bombando, né, que Bombando, delícia, né. amém. E São Paulo? Cadê São Paulo aí nessa São agenda? Paulo eu tô louca para fazer. Ainda não tem nada fechado, mas com certeza vai aparecer. Porque São Paulo, minha tia dizia, que o público mais quente, olha, ela cantava no Brasil todo, e Montreux, fora do Brasil, mas ela sempre dizia que o público mais quente era o público de São Paulo. E era mesmo. Eu fiz o samba book dela ano passado, e a plateia de São Paulo, quando se trata de Beth Carvalho, de samba, é incrível. É incrível. Eu acredito que sim. Lu, eu tô adorando conversar com você, porque você compartilha essas lembranças aí tão preciosas, histórias de bastidores e principalmente a sua visão, né, sobre a importância de preservar e renovar o samba brasileiro. Então, eu agradeço muito esse tempo que nós estivemos juntas aqui, de você trazer com tanta alegria o resgate do legado da Beth Carvalho. Parabéns por tudo que você está fazendo. Obrigada, Cláudia. Eu que fico feliz, muito feliz de bater esse papo com você. Você é uma querida, muito Muito obrigada. simpática. Me segue, gente, me segue lá na minha rede social, que é Sou Lu Carvalho, que lá tem toda a minha agenda. Se Deus quiser, São Paulo vai estar em breve. Tudo que eu faço, meus vídeos, enfim, minha história. Quem quiser me conhecer melhor, só seguir. E eu te agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz com esse papo. Eu também desejo muitas bênçãos de luz, que você continue levando essa alegria que você traz no coração, cantando Luciana, cantando Bete Carvalho e levando todo o teu legado também para o público, né? Porque isso é importante. Você já construiu a sua trajetória, isso é maravilhoso. Parabéns, viu? Muito obrigada, querida.
Beijo enorme. Adorei. E para Também você que nos adorei. acompanhou até aqui, essa maravilhosa Dalu Carvalho contou histórias fantásticas sobre a família, sobre os bastidores de ser sobrinha de uma queridíssima que foi a Beth Carvalho e agora resgatando a memória dela no Bet 80. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado, mas não esquece de mandar essa entrevista para aquela pessoa que precisa de Hum, alegria na vida, porque isso é imprescindível, né? manda mesmo, manda mesmo. Manda para todo mundo. Eu vou mandar É isso também. aí. Manda, porque tem muita coisa gostosa aqui. Eu tenho certeza que a pessoa também vai sair com aquele quentinho no coração. Até o Isso. próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau. Tchau, Lu. Beijo, tchau, tchau, querida. Tchau, gente.